Boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio do Beto no Mundo. Hoje levaremos você a Provence, é o 47º episódio dessa série que mostra a diversidade cultural, humana e natural do planeta. Aqui estou na Provence, na luz, no colorido, nas flores da Provence, para compartilhar com vocês. Essa apresentação é uma composição de várias as imagens, né, de várias viagens para Provence, porque sempre que eu estive no sul da França, é lógico que eu registrei as belezas dos povoados, dos campos de lavandas, de todo o legado arquitetônico, arqueológico, desde o período romano até os dias de hoje. Aqui nós estamos no povoado de Gordes, que é uma das cidades medievais penduradas na montanha, na região charmosa do Luberon. Este é Gordes. Então, a Provence é essa composição da costa do Mediterrâneo, das montanhas, e no coração dela nós temos esses povoados perdidos no tempo. A cidade de Arles, onde nós temos a catedral do lado da Mairie, cidade de Van Gogh, que nós vamos estar mostrando para vocês, né? E, então, só me apresentando para uns poucos que talvez seja a primeira vez, nós devemos estar com alunos do Instituto Roche, muito bem-vindos aqui nesta apresentação. Eu sou o Beto, percorri 139 países nos 6 continentes e adoro viajar, desvendar o mundo e compartilhar com vocês. A minha história como viajante começa aos 16 anos, quando fiz o high school nos Estados Unidos, retornei ao Brasil, onde cursei arquitetura e engenharia civil na URGS. Meu primeiro estágio de trabalho foi na Macedônia, quando ainda fazia parte da Iugoslávia, e meu ano sabático na Ásia foi fantástico, né? Desde do Paquistão, na fronteira com Afeganistão e Peshawar, até o campo base do Everest, aqui com o meu Sherpa hospedeiro. Desde 1988, a gente coordena a Trip and Travel, uma agência de viagens, que representa o Student Travel Bureau, programas de intercâmbio pelo mundo inteiro, e desde 2016 nós temos a chancela do Virtuoso, concedida às melhores agências de viagens do mundo, que muito nos orgulha. Então, os nossos Grand Tours foram concebidos pelo historiador humanista Alexandre Roche, aqui comigo na foto, e em 1994 nós fizemos o Grand Tour de France, que era para ser uma experiência única, e foi tão bem sucedida, né? Foi toda em francês, compartilhada. Então, Monsieur Roche apresentava alguns meses antes da viagem, daí durante toda a viagem, a diversidade regional, os personagens históricos, personagens artísticos, né? Fazendo mini conferências ao longo de todo o percurso, onde a gente foi colocando as peças desse mosaico que é a França e compreendendo a sua grandeza em todas as áreas. O que era para ser uma única viagem virou um modelo e um conceito de viagem de imersão cultural que nós temos o compromisso de continuar até hoje. Monsieur Roche, Madame Roche nos acompanharam durante 20 anos, né? Infelizmente, ambos não estão mais conosco, mas a Aline, a Francine e Dominique continuam o legado familiar no Instituto Roche, no ensino do idioma, e eu continuo com os nossos Grand Tours, proporcionando essa visão macro e local dos locais por onde a gente percorre. E ao longo dessas 40 edições do Grand Tours, nós percorremos 80% do planeta, né? Fazendo imersões como nós vamos mostrar para vocês. Aqui nós
vamos conduzir hoje pela Provence. Então, para quem a Aline vocês conheceram no início da apresentação, e para quem não conheceu, não teve o privilégio de conhecer, aqui está o casal Alexandre e Graciela Rocha. E nós temos conosco hoje também a francesa Véronique Buisson-Massy, é uma francesa que em 1993 fundou em Porto Alegre o Biarritz Turismo, onde ela organiza e acompanha viagens à França. A Véronique, que sempre como operadora organizou as nossas viagens pelo interior da França, né? Inclusive a última que foi pelo o Grand Tour do Ródano, onde a gente começou da Provence, seguimos até Paris. Nós estamos com vários participantes do Grand Tour Ródano aqui conosco, tanto no Zoom quanto no YouTube, o que me deixa sempre muito feliz. Então, dada o início agora, a apresentação formal do 47º episódio da série Beto no Mundo, com a Provence, que faz uma região da França, né? A França, cuja capital é Paris, a língua oficial é o francês, um país de 543 mil quilômetros quadrados, com 68 milhões de habitantes. E desde 2016, houveram a reformulação da divisão política geográfica da França. Então, a França ela tem 18 regiões, 12 regiões continentais, que estão aqui na nossa frente. E mais as possessões ultramer no Caribe e no Pacífico. A nossa região de estudo, então, é a Provence-Alpes-Côte d'Azur. Então, ela entra com a sigla PACA, né, que é as iniciais do P de Provence, o A de Alpes e o CA de Côte d'Azur. Então, nós estamos no sudeste da França. Como região administrativa, né, ela também é chamada região administrativa sul, é uma região de 5 milhões de habitantes, 31 mil quilômetros quadrados, a capital é Marseille, é um clima mediterrâneo, com montanhas e o litoral, e a sua economia é baseada na agricultura, tecnologia e o turismo. O que chama atenção na nossa região é a sua diversidade de paisagens, porque nós temos a nossa longa costa, né, a famosa Côte d'Azur, Marseille, a Camargue, planícies e vales muito férteis, e toda essa região enrugada, né, dos Alpes, né? Então, é uma região que tem desde da Cordilheira Alpina, né, até a costa mediterrânea. As maiores cidades são Marseille e Nice, na costa, né, seguida também de Toulon e Aix-en-Provence, antiga a capital histórica, Aix-en-Provence, Marseille, atual capital. E então, uma região com tanta diversidade, ela é também dividida em 6 departamentos. Nós temos 3 departamentos alpinos, né? O Haute-Alpes, Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes. Nós temos as 3 regiões dos Alpes, 3 regiões costeiras, né? O Alpes-Maritimes com Nice, o Var com Saint-Tropez e o Bouches-du-Rhône com Marseille, né? E aqui nós vamos falar muito sobre desta região, que é a região de Vaucluse. A capital é Marseille. Então, a nossa história ela remonta a 2.500 anos atrás, né, quando os gregos, aqui de Focéia, atacados pelos persas, eles vão se estabelecer em Massália. E, com isso,
nós vamos ter o primeiro porto grego, que depois vai ser de uma série de vários aqui ao longo da costa mediterrânea. Então, a nossa região, ela começa com os gregos, né? E que vão construir este porto, que vai ser o maior porto do Mediterrâneo Ocidental, no século VI a.C., né? Então, com isso, constituindo a cidade mais antiga da França. E nesta região nós vamos ter os lígures na costa, os celtas mais para o interior. Então, nós vamos ter como a composição inicial do povo, a povoação inicial do povo da Provence, essa combinação dos colonos gregos e dos povos lígures e celtas, né? E já vai ser nesta época que vai ser introduzida a videira, do qual os vinhos da Provence são bastante renomados, e as oliveiras. Mas um novo poder vai sair da Península Itálica, vai entrar pela costa lígure e vai conquistar a Gália, que é o Império Romano. Então, aqui nós temos Júlio César, no ano de 52, quando ele faz um cerco à capital dos gauleses, né, de Alésia. E aqui nós vemos a figura do líder gaulês Vercingetorix, né, se rendendo a Júlio César. E com isso nós vamos ter a Gália, atual França, né, sob jugo romano. Marseille manteve a sua independência, era um porto grego, né, sob proteção de Roma, mas na disputa entre Pompeu e Júlio César, eles tomam o lado de Pompeu, e Júlio César, então, acaba tomando Massália, né, e em 49 a.C., e a cidade passa a receber o nome latino de Massília, atual Marseille. Né? Então, nós temos a Marseille, a cidade mais antiga da França, 2.500 anos, né? Com período grego, depois romano, e vai chegar até os dias de hoje. E por que a nossa região se chama Provence? Porque os romanos saíram da Península Itálica, e a primeira região que eles vão conquistar fora da Península Itálica vai ser esta província, que vai ser chamada de Província Romana, que acabou sendo a primeira de muitas, mas como província, né, vai evoluir para o nome atual de Provence. Né? Então, e vai ser muito importante como ponta de lança para depois conquistar toda a Gália e a Espanha. Então, é a continuidade natural da costa italiana, né? Nós vamos ter aqui na França. Então, a nossa província romana está aqui, chegava até a fronteira da Espanha e a fronteira atual com a Itália. O Império Romano, né? Então, a conquista romana se dá no século I depois de Cristo. No século II depois de Cristo, nós já temos esse grande império que chegou até ali as Ilhas Britânicas, ao Marrocos e até a Mesopotâmia. E a nossa região é extremamente central em relação a esses eixos de conquistas, né, os eixos rodoviários, né, pelos quais as estradas romanas eram tão famosas, né, e como polo de difusão da cultura, da arte, da religião e do idioma latino. Né? Então, a Provence era muito central. Né?
E uma das grandes obras que nós temos na Provence é a Pont de Gard, construída no final do primeiro século antes de Cristo, em realidade. Tá? A Ponte de Gard, ela é construída em 3 níveis, então ela funciona como uma estrada e lá em cima como um aqueduto, né, que trazia água de Uzés até Nimes, que era uma grande cidade romana, por 50 quilômetros. E aqui nós temos a travessia do rio Gardon, e é onde nós temos a Pont de Gard mais bem preservada. Então, aqui, uma obra romana de mais de 2.000 anos, em perfeito estado, como um resgate da história e do legado romano na sua primeira província. Aqui nós temos a cidade de Nîmes, aqui o Uzés, então a base, a fonte de água, que era conduzida através desse aqueduto, e aqui nós temos a Pont de Gard para abastecer Nîmes. Olha que linda a localização do aqueduto. Então, quem ainda não conhece a Pont de Gard, é muito próximo de Avignon, né, na sua próxima viagem ao sul da França, tem que colocar no seu roteiro. É a localização, a composição, né? Então, a riqueza da arquitetônica aqui trazida até hoje. Na cidade de Arles, nós temos o Teatro Romano, construído pelo imperador Augusto em 30 a.C. Vai ser um dos primeiros teatros de pedra do mundo romano, que é uma herança do mundo grego anterior. Então, a importância do teatro, do anfiteatro, né, nessas regiões recém-conquistadas, era importante como uma forma de difundir a cultura, a língua e a religião romana. E, então, aqui nós temos o teatro que nós vimos, né, as ruínas, e aqui o anfiteatro, que é um dos mais bem preservados do mundo romano e é o monumento mais importante da antiga colônia romana. Mas o monumento mais importante da antiga província romana. É um anfiteatro construído por Tibério, no ano 90 depois de Cristo, com uma capacidade para 20.000 espectadores. Então, aqui nós estamos essa é uma imagem do nosso Grand Tour Ródano, quando aqui que nós embarcamos e fomos subindo o Ródano até Lyon. E nesta noite nós estamos caminhando e no entardecer, de umas ruelas a gente chega, se defronta com este anfiteatro majestoso, 109 metros numa direção, 136 no outro, com 21 metros de altura, com 2 sequências de arcos, capacidade, né, para os 20.000 espectadores, né? E até hoje ele é utilizado para fins culturais e corrida de touros. E deste mundo romano, né, a partir do século II até o século VI, começa a pressão dos povos bárbaros, né, nas fronteiras com o mundo romano, que vão levar à queda do Império Romano, que começa em 395 e considerado final, com a queda do último imperador, né, em 476. E dentro de quem vai passar por nossa região, nós temos os visigodos, que eles vão passar pela Provence e vão se estabelecer na Espanha, né? E os francos, que vão vir do norte. E quem vai definir, quem vai deixar suas marcas na história da Provence, na história da França, vão ser os francos. Mas, além disso, também a gente teve pressão depois, no século VIII, quando com a expansão árabe, que vão chegar também na Provence, e depois, por ser uma região costeira, incursões de piratas piratas berberes, né? Então, os francos, que eles vão
conquistar toda a atual França, né? A primeira dinastia, a dinastia Merovingia, e em 496 o rei merovingio, Clovis, se batiza. E com isso ele aproveita de toda essa malha do Império Romano que desapareceu e que já estava cristianizado, a malha dos bispados. E com isso eles ao adotar a religião das comunidades galo-romanas, né, eles vai se oficializar no poder junto a toda essa região conquistada. Então, essa vai ser a primeira dinastia onde a Provence vai estar inserida. E a segunda dinastia é a de Carlos Magno, dos carolíngios, né, onde também ele vai retomar um Império Romano, uma nova versão do Império Romano, né, se fazendo coroar imperador em Roma. E depois, com a morte de Carlos Magno, a região vai ser dividida entre seus filhos e a Provence vai ficar sob Lothaire. Aqui o braço que hoje é da Alemanha ficou com Louis e o Charles Le Chaux ficou com a costa atual, a maior parte da França ocidental. Com a queda do Império Carolíngio, nós vamos ter a subdivisão do que é a França hoje em vários ducados, condados e assim por diante. E um deles vai ser o condado da Provence. O conde de Arles, ele expulsa os mouros em 974 e declara a independência do seu condado. Então, o condado de Provence, que é uma parte do que foi a província romana e muito próximo do que vai ser a região do Paca, né? A região do sul da França, né? Ele foi dividido em 1125 em três, né? O Marquesado de Provence, o Condado de Forcalquier e o Condado de Provence propriamente dito. As cidades de Arles, de Aix, de Marseille, de Nisa, todas, Avignon, todas já são partes importantes desde a antiguidade, passando ao longo de toda a Idade Média, onde o sul da França tinha mais relações com a Península Ibérica do que o Reino de França, que vai estar se constituindo ao longo dos próximos séculos. Aqui nós temos o Sacro Império Romano Germânico, né, de 1032 a 1246, a Provence fez parte do Sacro Império Romano Germânico. E ali nós vamos ver toda uma série de igrejas, abadias, mosteiros que vão ser construídos na nossa região. Entre eles, a Abadia Cisterciense de Silvacane, fundada em 1144, em estilo românico, né? Ela faz a fronteira sul do Luberon. Ela perde a sua função religiosa com a Revolução Francesa e hoje funciona como um museu, né? Os monges cistercienses, para quem é novidade, eles pertencem a uma ordem beneditina reformada. Os beneditinos vocês conhecem pelo rigor, pela ligação com o trabalho, né, com a vida bastante austera, né? E os cistercienses achavam muito frouxo. Então, eles abrem uma ordem onde conduzem uma vida ainda mais rígida, né? Com a clausura, o rigor litúrgico e o trabalho como valor fundamental. E, então, aqui na Provence, nós vamos ter três abadias cistercienses, de Silvacane, e a mais famosa, provavelmente vocês conhecem, é de Senanque, pela sua localização, aqui num vale, aos pés de Gordes, a cidade
medieval no topo da montanha, e por esses campos que aqui ainda não estão floridos, e no verão, né, em final de julho e agosto, né, eles viram esses campos de lavanda maravilhosos. Então, a abadia de Senan, que ela foi consagrada também no século XII, em 1178, em estilo românico, e ela segue o modelo da abadia de Citeaux, que é a sede dessa ordem. Ela vai ter seu apogeu no século XIV, a eclipse, como todas as ordens religiosas, com a Revolução Francesa, e uns 100 anos depois ela retoma suas funções, e a partir de 1998, né, ela subsiste com o comércio da lavanda e de ervas e das visitas ao mosteiro museu. Então, ele é lindíssimo. Eu gosto sempre de incluir a Abadia de Senanque num roteiro pelo sul da França, né, que ela está no coração do Luberon. Além da lavanda, os monges também plantam jardins de ervas aromáticas e vão comercializar ambas, né, tanto as ervas quanto as lavandas. Aqui o claustro, que era o único lugar que eles podiam ficar mais à vontade, né? A igreja era um rigor cisterciense, né? Sem bancos, sem nada, né? Exatamente para se dedicar à oração, da mesma maneira que os quartos, né? Extremamente sóbrios. Em 1246, Charles Ier d'Anjou, o irmão do rei da França, São Luís, ele se casa com Beatriz de Provence, filha do conde de Barcelona. Na época, a Provence fazia parte do condado de Barcelona, né? E com isso nós vamos ter o início de um período muito próspero para a nossa região. Então, a Provence, como tal, a Provence histórica, né? Aqui nós temos o rio Ródano, que desce, Avignon, as margens dele, Arles também. Então, nós temos o rio Ródano como a fronteira ocidental, e a fronteira oriental é a atual Itália, né? Na época, o condado de Nice, e aqui a Provence. E Avignon e o condado Venançon, durante 400 anos, vai pertencer ao Vaticano. E de 974, quando o conde de Arles expulsa os mouros, né, e unifica a Provence, até 1481, durante 500 anos, nós vamos ter a Provence como uma entidade independente. Hoje, a gente não consegue imaginar a Provence como não sendo parte da França, mas é muito recente, 500 anos atrás, né, 600 anos atrás, que ela foi incorporada depois de ter passado meio milênio, né, como uma unidade independente. E dentro da Provence, nós temos o seu cœur, o coração da Provence, que é o Luberon. Luberon, que leva o seu nome em função dessa cadeia de montanhas, que é o Petit Luberon e o Grande Luberon, né? Aqui nós temos em direção a Aix-en-Provence ao sul, e aqui nós temos a cidade de Gordes, Lacoste, Bonnier, Menerve, Roussillon, todas as cidadezinhas extremamente charmosas, né, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a gente pode ficar em Aix e visitar o Luberon, a gente pode ficar em Avignon e visitar o Luberon, mas eu sempre aconselho pernoitar no Luberon, escolher uma das 4 cidades, uma das várias cidades medievais que fazem parte do circuito das cidades mais belas da França, né? Então,
esse pedacinho da Provence é uma verdadeira viagem no tempo por vilarejos preservados. São 66 municípios que fazem parte do Parque Regional Natural do Luberon, criado em 1997 e cujo maior objetivo é preservar a vocação rural do lugar. Então, essa era uma região que estava morrendo, né, ao longo do século XX, porque todos os jovens estavam indo para cidades maiores pelas possibilidades de trabalho, e vai ser exatamente essa questão de estar imóvel no tempo, paralisado no tempo, que vai dar a sua sobrevida, né? E hoje são lugares extremamente requisitados, com hotéis de charme, restaurantes Michelin, hotéis da rede Relais Chateau, né? Que vão utilizar essa estrutura rural, medieval, e que a gente busca, né, quando faz essa imersão num passado que está tão presente pela sua estrutura, né? O patrimônio natural e cultural do Luberon se encontra preservado por séculos, né, com vários desses povoados que fazem parte da lista dos Les plus beaux villages de France. E aqui estamos nós, na nossa base em Gordes, Monsieur e Madame Roche, e vamos mostrar Gordes para quem ainda não conhece. Tem uma região bárbara para fazer de bicicleta, né? Então, Butterfly Robson, que é uma das empresas que a gente representa, tem os roteiros de bicicleta fantásticos pela Toscana, pelos Pirineus e também aqui pela Provence. Um povoado medieval que ele aproveita a estrutura, a geografia, né, e a dificuldade de acesso, de proteção da época onde eles funcionavam como fortalezas, né, e constituindo, então, no topo dessa colina rochosa, né, o seu castelo, a sua fortaleza. Vocês provavelmente, quem não conhece pessoalmente, já deve ter visto Gordes em muitos filmes e livros, né? Sendo o mais famoso é um Bom Ano com Russell Crowe. Então, aqui nós temos o Castelo de Gordes, à vista do meu restaurante predileto, né, com o casario, o castelo, né, La Bastide de Pierre. A última vez a gente não teve muita sorte com a minha escolha da massa, ao creme de radite. Eu imaginei que podia ser gostoso, né? Mas era bem ao creme de radite. Vocês imaginam o radite picante, né? Não melhorando nada a massa, né? Então, essa aqui era a nossa mesa, provando a massa, a pasta ao radite. E lá, Gordes. Então, Gordes o Luberon é famoso pelo livro Um Ano na Provence, do Peter Mayle, né? Misto de livro de viagem, reportagem, romance. E em 2005 foi filmado em Gordes, né, A Good Year, com Russell Crowe, né, que é baseado no segundo livro do Peter Mayle. Então, peguem aí e assistam, quem não viu ainda, A Good Year. Monsieur e Madame Roche, com Gordes ao fundo. Monsieurzinho, o castelo, funciona como museu. E na praça do castelo nós temos os mercados tão tradicionais na Provence. Então, aqui nós temos Gordes, e de Gordes nós vamos para Roussillon. E para vocês se localizarem, Gordes fica à direita de Avignon e ao norte de Aix-en-Provence. A outra cidade do Luberon que me encanta é Roussillon, a terra dos ocres. Então, daqui que se retirava os pigmentos
né? Enquanto se utilizou pigmento natural, fez com que a cidade fosse bastante próspera. A partir do momento que começa a se utilizar os pigmentos artificiais, começa a decadência, e com isso nós temos a cidade exatamente preservada, porque ela não vai ter uma outra forma de desenvolvimento que não o turismo, quando o turismo chega no final do século XIX. Então, aqui nós temos Roussillon, em 2 momentos. E não é a rap que está latindo, é algum outro cão aqui de algum ouvinte de vocês aí. Quem tiver tá com cão em casa, coloca no silencioso aí, por favor. E então, Roussillon, a prefeitura, a mairie de Roussillon, então todas as cores ocres de qual ela é tão famosa, a cidade, o vilarejo, são todos vilarejos de em torno de 1.500 habitantes, né? Eles fazem, é tombada pelo patrimônio histórico e é a obrigação, né, da manutenção dessas cores, e que compõem tão bem com o céu azul, né? La mairie de Roussillon. Aqui é a igreja. É a igreja de Roussillon, uma cidade medieval no Luberon, que explorava exatamente essas cores que são os ocres. Ela tem mina de ocres. Então é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico, está dentro das classificações das mais les plus belles villages en France. E aqui todas as suas ruelas medievais, a gente passou pela igreja do século XII, toda essa estrutura, as janelinhas azuis, o céu azul. E cheio de lojinhas bacana, né? Olha aqui a Lia, participante do nosso Gran Turismo. E Bonnier é uma cidade também medieval, no topo de uma montanha, né? Aqui a gente tem que ir para treinar as panturrilhas, só tem montanha. E Benerbe, que é a cidade do Peter Mayle, né? Então, é um britânico que vai morar na Provence, e o livro surge das suas experiências, né? Que ele comprou essa casa nas vizinhanças de Benerbe. E Lacoste, que é onde tinha o castelo do Marquês de Sade, né? Então, famoso pelas seus contos e suas experiências sádicas. A Provence é famosa pelas suas lavandas, que a gente viu na Badia de Senanc, e que compõe, junto com as casas provençais, todo esse cenário tão charmoso, né? Então, hoje, qualquer lugar onde a gente plantar lavanda, ela dá um toque especial, nos remete a esse cenário charmoso do sul da França. Então, ainda é feita a colheita manual, né? É uma planta nativa do Mediterrâneo, né? Então, ela é utilizada para várias funções, além na parte dos perfumes também, para fins medicinais, como no alívio de dores musculares. O óleo de lavanda é antisséptico, analgésico, ideal para tratar queimaduras de toda sorte de ferimentos.
também promove uma cura rápida e ajuda a impedir a formação de cicatrizes. Mas o mais lindo de tudo é essa beleza, né, que compõe, né, com o verde aqui da Provence. E quais são a região das melhores plantações de lavanda do mundo? É aqui na Provence. Então, todos esses laranja, esses azuis mais escuros são as regiões mais renomadas de plantação da lavanda. Então, os outros highlights da Provence, que nós vamos acompanhar, então vai ser Aix-en-Provence, Arles, Marseille, Saint-Tropez, Nice, a Camargue, que a gente vai estar mostrando para vocês. Então, na costa nós temos Nice, Saint-Paul-de-Vence, logo ao norte, Cannes, famosa pelo Festival de Cinema, Saint-Tropez, Brigitte Bardot, né? Marseille, a cidade de 2.500 anos, Aix-en-Provence, capital histórica, centro universitário, Roussillon e Gordes, que a gente já mostrou para vocês, Avignon, a Cité des Papes, Les Baux-de-Provence, outra cidade medieval, Arles e Aigues-Mortes. Olhem só quantas belezas ou quantos pontos de interesse numa área restrita. Então, Marseille, o terceiro maior porto da Europa, depois de Roterdã e um outro, é o maior porto da França, Nossa Senhora da Garda, lá em cima, e a Marina. Então, mesmo muita gente acaba nem entrando em Marseille, porque ela tem uma cidade grande, tem seus banlieues, né, menos nobres, né? Mas o porto vale muito, como é um Bouillabaisse, e onde ainda tem barcos de pesca, onde a gente faz um passeio, foi todo revitalizado com os museus. Ela está muito, muito lindo, o Porto de Marseille, vale a pena conferir para quem faz tempo que não visita a cidade, né? E um passeio muito legal do Porto, que eu sempre gosto de fazer, é até o Château d'If, que foi uma prisão desde o século XVI. Alexandre Dumas escreveu a prisão do Monte Cristo, né? Se passa a condenação do Monte Cristo, que se passa aqui em Château d'If. E Marseille é a base da indústria, da economia da Provence, né? E que tem também a sua agricultura tradicional, novas tecnologias e o turismo. Esse aqui está fora de ordem, mas aqui de Marseille nós vamos para Cassis para depois ir a Aix-en-Provence. E sendo que no caminho a gente passa pelo mundo de Pagnol. Pagnol, o escritor, né, que escreveu La Gloire de mon père, Le Château de mon mère, Manon de Soux, são todos lembranças da sua infância, né, que se passam nessa região da Provence, a Provence Profonde. Né? Aqui nós temos Cassis, né, próximo de Marseille, que tem um pequeno porto super charmoso, onde a gente pega barco para ver as calanques, fazer um passeio pelas calanques, que são esses rochedos mergulhando no Mediterrâneo. Aix-en-Provence, a antiga capital da Provence, cidade com grande patrimônio arquitetônico, histórico e cultural. Nós ficamos aqui no Grand Hotel Roi René, que se ia caminhando pelo Quartier Mazarin, atravessando a Cour Mirabeau, até toda a sua parte medieval da cidade. Eu amo Aix-en-Provence, ela é muito charmosa, muito homogênea. Então, aqui nós temos o Quartier Mazarin, com seus hôtels particuliers, né? O Cour Mirabeau, né? Que
como capital do condado medieval, né, da Provence. A Aix era a sede, e aqui nós temos a estátua do Bom Roi René, que governou no século XV, de 1484 a 1481, que é um período de grande estabilidade política e econômica, que vai refletir nas artes, na arquitetura, né? Um período áureo para Provence. E na época do Bom Roi René, nós tínhamos ainda a França, o atual França, nessa colcha de retalhos de entidades, de condados, ducados, e assim por diante. Aqui nós temos o condado da Provence, aqui o condado do Vaticano, onde temos Avignon. O Bom Roi René, ele era duque de Anjou, uma região importante lá próximo de Paris, e conde de Provence, além de rei de Nápoles e de Aragão, que incluía a Sicília e a Córcega, né? Então, isso mostrando a importância como um rei da época medieval, né? Com todos esses territórios. Ele era o pai da Margarita d'Anjou, a rainha consorte de Henrique VI da Inglaterra. Mas, depois de um apogeu, nós vamos ter a queda. Ele morre, o sobrinho Carlos Charles de Maine assume, e daí, com a morte deste, o condado de Provence vai entrar finalmente para o reino da França, né? Então, Luís XI vai incorporar ao domínio francês em 1486. E de lá até hoje, então, ela segue a história da França. Então, Luís XI, né, então, ele vai conquistar a Bretanha, grande parte do Auvergne, e a nossa Provence, que deixa de ser autônoma a partir de então. Mas vai continuar tendo alguns enclaves, como Avignon, que fica sob domínio papal até 1791, e Nice, que somente é incorporada à França em 1860. Então, aqui nós vamos ter os últimos regiões que vão ser incorporadas de 1500 até 1798 à França. Mas, apesar da França, da Provence fazer parte da França pelos últimos 500 anos, a Provence ainda mantém uma identidade cultural e linguística distinta, especialmente no seu interior. Aqui, uma das praças de Aix-en-Provence, uma das mais bonitas. Aqui nós temos a Ceci e a Mirta, veja só. A Catedral de Aix-en-Provence possui à direita um portal romano provençal do século XII, que está colocado sobre um muro da Alta Idade Média. E foi nessa catedral, e caminhando pelas suas ruelas, é cheio de lojas bacanas, os mercados da Provence, que são tão renomados, com as flores, com os produtos agrícolas, né, com os produtos tradicionalmente provençal, né, os óleos e os sabonetes da Provence. E então agora eu queria convidar a Veronique Buisson para nos fazer a ligação da Provence com a arte. Boa noite, Veronique. Bom dia a todos. É um grande prazer participar dessa série de live do Beto no Mundo, porque eu aprecio muito o trabalho do Beto, e por ser francesa e parceira da Trip and Travel, eu vou participar então dessa série de live sobre a França com pequenas apresentações. Hoje nós vamos falar da arte na Provence. Então eu vou dividir a minha tela para poder mostrar uma pequena apresentação para vocês. Ok?
Os artistas e a Provence. Quando a gente fala de Cézanne, Van Gogh, Picasso, todos esses nomes evocam a Provence. Então, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, para vocês, como nós chegamos a conhecer esses pintores indo para a região da Provence. Primeira coisa, só uma pequena localização geográfica, que a Provence é essa região que fica em torno de Marseille, mais ou menos, que fica na beira do mar Mediterrâneo, então com essas cores do mar Mediterrâneo, com esse clima mediterrâneo que tem uma luz muito bonita, na proximidade da Itália e também não tão longe da Espanha. Então, uma situação geográfica bem específica, longe de Paris, mas com um clima muito mais agradável do que em Paris. As grandes etapas também da história da Provence que vão influenciar depois, mais tarde, os artistas, é o período da colonização romana, que vai, então, do primeiro século antes de Cristo até o quinto século depois do Cristo, o período do condado da Provence, o Comté de Provence, que vai ser um período medieval muito importante. No final do condado de Provence, o rei da França vai anexar a região da Provence, vai se tornar uma província real, e depois os dois períodos que eu destaco, do século XIX ao século XX, que são os períodos que vão nos interessar na questão da arte. Então, a questão do período romano, o Júlio César aqui é representado, os romanos vão ocupar toda essa região durante 5 séculos e vão construir muitos monumentos que vão, obviamente, influenciar os artistas e os arquitetos dos séculos seguintes. Então, esse aqui, por exemplo, são os Antiques, dois monumentos que ficam em Saint-Rémy-de-Provence, e que ficaram bem pertinho do lugar onde o Van Gogh foi internado, fica em Saint-Paul-de-Moselle, lugar onde ele foi internado. Então, umas obras muito bonitas. Depois, uma outra obra, assim, muito monumental, que é o aqueduto do Pont du Gard, que já não fica exatamente na Provence, mas bem pertinho, que são exemplos dos vestígios da arte romana. Tem também as arenas, tem muitas coisas que a gente pode ver nessa região. Depois, no período medieval, vai ter uma riqueza muito grande de artistas que vão vir para esculpir, principalmente as igrejas românicas, como aqui, por exemplo, a igreja de Saint-Trophime, em Arles. Então, um trabalho belíssimo dos escultores da Idade Média. Um pouco mais tarde, no século XIII, ou século XIV, desculpa, os papas vão vir se instalar em Avignon, e nesse período vai ser um período muito importante para a arte também na região da Provence, porque os papas vão trazer artistas da Itália para pintar afrescos dentro do palácio. Então, realmente, a cidade de Avignon e toda essa região ao redor de Avignon vai ser influenciado pelos artistas que vão vir em função da vinda dos papas no século XIV. Depois, no século XV, o duque René d'Anjou, o René le Bon, chamado também René o Bom, era duque d'Anjou e conde de Provence. Ele, inclusive, vai ser o último conde de Provence. Depois dele, a filha vai reinar mais um pouquinho e depois vai ser anexado à França e se tornar província real. E na época, então, do René le Bon, vieram também muitos artistas na corte dele para pintar e decorar os palácios dele. Uma das obras muito famosas da época do René le Bon é esse políptico, no caso um tríptico, do Nicolas Froment, que é uma obra maravilhosa que fica dentro da Catedral de Aix-en-Provence, e que se chama Le Buisson Ardent, a Salsa Ardente, uma obra maravilhosa. E a cidade, então, de Aix vai se tornar a capital dessa província real, que vai se chamar La Provence, mas é uma província real. E nesse período, então, a partir do século XVII, século XVIII, vão ser construídas muitas mansões dos franceses que vão se instalar nessa região, o pessoal do judiciário, os governadores, etc. E essa casa, por exemplo, essa mansão maravilhosa, é uma casa que foi transformada recentemente no Museu de Belas Artes, se chama Hôtel de Commun. É um lugar maravilhoso para visitar quando vai para Aix-en-Provence. Tem exposições temporárias de belas artes, então realmente é um lugar muito interessante de conhecer.
E, a partir do século XIX, a região da Provence vai ser muito importante, um polo muito importante, por causa da cidade de Marseille, que vai ser um grande porto ligado às colônias francesas. Então, é o porto onde vai ser feito todas as trocas comerciais na direção das colônias francesas. Principalmente as colônias africanas, um movimento muito importante no século XIX, mas também fora dessa cidade de Marseille, um certo empobrecimento dessa região. Nesse contexto, então, tudo do século XIX, que a região da Provence é uma região que não teve uma grande mudança, vamos dizer, não teve uma industrialização da região da Provence, é uma região que ficou bastante rural, com bastante pequenas cidades e algumas capitais, como Aix-en-Provence ou Marseille. Dentro desse contexto, então, nós vamos falar do pintor Cézanne, que é um dos pintores assim mais importantes da pintura do século XIX e que vai ser considerado o pai da modernidade, desculpa. O Paul Cézanne é nascido em 1839 e ele vai viver, então, quase todo o século XIX, ele mora em 1906, e ele vai influenciar muitos os outros pintores. Então, aqui a gente pode ver esse lugar aqui que se chama as Carreiras de Bibemus, que é um lugar onde o Cézanne gostava de ir pintar, porque na frente dessa pedreira tinha a vista para a montanha de Sainte-Victoire. E essa montanha de Sainte-Victoire é a paisagem que ele mais gostou de pintar. Então, ele representou quase 80 vezes essa montanha, que sejam em pinturas ou outras obras dele, mas principalmente em pinturas. E, então, essas obras do Cézanne são geralmente o que nos permite reconhecer o trabalho dele. E a gente pode visitar também em Aix-en-Provence o Atelier de Louvre, que era o ateliê que ele construiu para ele no final da vida dele, e aonde foi mantido tudo ao idêntico de quando ele trabalhava os últimos anos, e a gente pode, então, sair o térreo, mas no andar de cima a gente vê o ateliê onde ele trabalhava. É muito interessante fazer essa visita. E depois, então, eu vou falar para vocês de um outro grande artista, depois eu vou falar das influências do Cézanne sobre vários artistas, mas eu quero falar para vocês de um outro grande artista, que é o Van Gogh, porque o Cézanne, então, que era de Aix-en-Provence, que era uma pessoa que tinha uma condição financeira boa, porque o pai dele tinha bastante dinheiro, ele podia viver da arte dele, na verdade ele não vivia da arte, ele não vendia a arte dele, mas ele podia continuar sendo pintor, porque o pai dele dava uma renda para ele, e isso permitiu que o Cézanne fosse viver como artista. Ele foi para Paris, ele foi para Auvers-sur-Oise, ele conheceu Van Gogh, ele conheceu todo o grupo dos artistas do norte da França, de Paris, e o Van Gogh, então, vai querer vir para o sul para conhecer essa terra que o Cézanne pintava. Então, o Van Gogh vai vir para Arles, ele não vai até Aix-en-Provence, ele para, no caso, ele vai para Arles, e quando o Van Gogh está em Arles, então, o Van Gogh é mais ou menos assim, do mesmo período que o Cézanne, um pouco mais jovem, ele é nascido em 1853, mas ele vai morrer muito jovem, ele vai morrer em 1890. O Van Gogh, então, quando vem para Arles, ele vai se instalar no centro de Arles, ele pinta esse quadro muito famoso, La Chambre d'Arles, e ele vai pintar várias cenas, assim, de pessoas, mas interessante notar que, apesar dele estar, por exemplo, aqui nas arenas de Arles, ele não pinta o monumento como um monumento romano, o que ele pinta são as pessoas que estão dentro das arenas de Arles. E ele vai, quando ele vai estar lá, ele vai receber o Gauguin, que no caso ali está pintando, o Van Gogh pintando os girassóis, então o Gauguin, amigo dele, vai vir para pintar com ele. Mas a amizade vai durar pouco tempo, eles vão entrar em conflito. Em 1888 ele vem, o Gauguin, do mês de março, eu acho, até o mês de dezembro, e depois o Gauguin vai embora, briga, e o Van Gogh vai acabar sendo internado, porque ele vai entrar nos problemas assim, mais fortes dos problemas mentais que ele tinha, ele vai ser internado e depois, infelizmente, vai ser matado. Mas as obras do Van Gogh são muito influenciadas, então, por essas cores do sul, por
por essas tradições. Então, aqui esse quadro ali se chama L'Arlésienne, e ele foi feito dentro daquele famoso café que a gente chama café de la Nuit, que o Van Gogh pintou também, que a gente pode ver quando passeia na cidade de Arles. Depois ele foi internado, quando ele cortou a orelha dele no hospital de Arles. Esse é um quadro que o Van Gogh fez quando estava, então, depois em tratamento dentro do hospital, e depois ele vai ser internado, então, naquele hospício, e lá naquele hospício, então, ele vai vai fazer várias pinturas, como, por exemplo, essa pintura das oliveiras em torno do hospício de Saint-Rémy. Então, aqui essas paisagens de oliveiras ou as cerejeiras em flor. Então, as paisagens da Provence lembram muito as obras do Van Gogh. Mas, para voltar ao Cézanne, o Cézanne gostava muito de pintar em Marseille, num pequeno porto típico, que se chama o Porto de L'Estaque. E quando ele vai para L'Estaque, o Cézanne, ele pinta essa paisagem e ele abre, nessa forma de pintar dele, para dois caminhos da arte. Um que vai ser o caminho cubista, como a gente vê, por exemplo, aqui a obra de Georges Braque. Né? Se vocês podem comparar aqui, essa é a obra do Cézanne, que é feita em 1800 eu acho que essa aqui foi feita em 1880, deixa eu ver, 85, 1885, comparando com a obra do Georges Braque, feita em 1906. E o que acontece é que, quando morre o Cézanne em 1906, é feita uma grande retrospectiva em Paris, com as obras do Cézanne, e muitos pintores de Paris vão ficar influenciados pelo trabalho dele, e como o Georges Braque, por exemplo, que vai descer para conhecer esses lugares que o Cézanne pintava e seguir os passos do mestre. Também um outro lugar importante na arte na Provence é a cidade de Saint-Tropez, pequeno porto de pescador de Saint-Tropez, que no século XIX era um lugar muito pacato, muito tranquilo, e que vai atrair também muitos artistas, como então o Matisse, por exemplo, e que vai abrir para um grupo que a gente chama o grupo dos fauvistas, que na realidade começa a se desenvolver em Collioure, numa outra região da França, mas depois eles vão se reunir, vários deles vão se reunir na região também de Saint-Tropez, junto com também os pontilhistas. Então, em Saint-Tropez, a gente vai ver os pontilhistas, que é o Paul Signac, e a gente vai ver num período também os fauvistas. Então, o Cézanne vai ter influenciado também bastante os fauvistas e pessoas como o Matisse. Então, é importante ver a ligação que tem entre esses artistas. Quando os artistas se encontram em Saint-Tropez, o Albert Marquet também, que é um pintor não tão conhecido, mas que faz obras maravilhosas, que são um pouco diferentes dos impressionistas, realmente é um outro tipo de trabalho, mas que trabalha muito a questão da água, ele faz muitas pinturas de porta. Então, o Paul Marquet também vem para cá e vai fazer essa pintura que se chama Le Port de la Ponche, lá em Saint-Tropez. Então, essas obras realmente mostram assim, a influência do Cézanne e depois do Signac, que vem para Saint-Tropez, sobre os outros pintores. Aqui eu volto ao trabalho do Cézanne, com essas baigneuses, que ele gostava muito de fazer, ele fez várias pinturas das banhistas, e essa aqui, que é uma das últimas obras dele, que ele pintou em 1906, que se chama As Grandes Banhistas, vão influenciar muito o Picasso. Então, ali a gente já pula de geração, porque o Picasso nasce em 1881, vai viver quase todo o século XX, ele vai morrer só em 1973, e em 1907, então, ele vai pintar, logo depois dessa retrospectiva que ele vai ver do Cézanne, ele vai pintar essa obra que ele chama Les Demoiselles d'Avignon, mas que é muito influenciado pelas banhistas do Cézanne. A gente vê também aqui a influência do Picasso com os artistas do Sul, no caso a Arlésienne de Van Gogh, pintada em 1988, com o retrato que ele faz da Lee Miller em Arlésienne, que ele vai pintar em 1937. Então, a gente vê a influência dos pintores, do Van Gogh e do Cézanne, sobre o trabalho do Van Gogh. Então, isso era mais ou menos assim uma introdução que eu queria dar para vocês sobre a influência dos artistas
uns com os outros na região da Provence. E eu queria dizer para vocês, claro que não sei se vão poder viajar em 2021, mas esse ano, em 21, nesse lugar que se chama Les Carrières de Lumière, que é uma antiga pedreira transformada em lugar de espetáculo de som e luz, onde eles fazem projeção nas paredes, tem imagens com som, que é um espetáculo maravilhoso. Então, esse ano a temática vai ser o Cézanne, vai até janeiro de 22. Então, se puderem, os brasileiros voltar a viajar, acho que vai ser uma coisa muito legal. E, como conclusão, eu só queria sugerir para vocês, para continuar essa rota dos artistas, ver também tudo que é ligado à arte contemporânea, que tem na Provence, tem algumas vinícolas, por exemplo, que tem, além da vinícola, tem um grande parque de obras contemporâneas, como, por exemplo, o Château Lacoste, que é um lugar maravilhoso, perto de Aix-en-Provence, mais ou menos, e também dá para seguir para a Rota dos Artistas na região da Côte d'Azur, que tem o Chagall, o Matisse. Então, realmente, falei só alguns pequenos itens para vocês se interessarem sobre essa Rota dos Artistas, mas tem muitas coisas para ver na região da Provence. Agradeço muito a possibilidade de ter falado com vocês e desejo para vocês todos uma boa palestra, um abraço, tchau, tchau. Então, vamos continuar dentro da área das artes, né? Então, Aix-en-Provence, terra natal do escritor Émile Zola e do pintor impressionista Paul Cézanne, né? E para quem for para Aix-en-Provence, comer no lugar onde Cézanne, Zola, Piaf costumavam ir, que é a Brasserie Les Deux Garçons, que fica no número 53 da Cour Mirabeau. O Paul Cézanne, ele nasceu aqui em Aix-en-Provence, como a Veronique falou, em 1839, filho de um banqueiro, né, com que ele vai possibilitar poder se dedicar às artes, né? Ele fez seus estudos em Aix, né, como vocês viram que eu amigo confidente de Émile Zola, e em 1856 ele ingressa na École des Designs de Aix-en-Provence, contra a vontade do pai, né? Ele inicia o curso de Direito e depois ele segue para Paris, onde ele vai se relacionar com todo o mundo artístico parisiense, né? Ele volta para Aix, depois vai para Paris de novo e vai conviver com Claude Monet, Renoir, Sisley, Manet, né? E como seus amigos impressionistas, ele rejeita os padrões acadêmicos da época. Em 1869, ele conhece Hortense, o modelo que se tornará sua companheira, né? E temendo a desaprovação do pai, ele esconde seu relacionamento e mesmo o nascimento do neto, né? Que ele só vai contar em 1878. Né? Então, aqui nós temos no ateliê de Cézanne, que se visita em Aix-en-Provence, né? A natureza morta, que faz parte de toda uma série dele. Em 1874, ele participa da primeira exposição impressionista, mas suas obras foram muito mal recebidas, o mesmo acontece em 77, e Cézanne retorna ao sul da França, vai se dedicar à pintura de retratos, natureza morta, principalmente às paisagens. Eu convido vocês a assistirem o filme Cézanne e Eu, né, que trata da relação de Cézanne com Émile Zola. Né? Então, eles eram muito próximos e Cézanne rompe com Zola após a publicação do livro A Obra, em que o pintor se viu reconhecido no personagem fracassado Claude Lantier. Né? A Montanha Saint-Victoire, que a Veronique falou, exerceu grande atração, ele representou mais de 60 vezes, né, de diversos ângulos entre desenhos e pinturas. Aqui nós temos um autorretrato de Paul Cézanne, que faleceu na Provence, em Aix-en-Provence, em 1906. E essa pedreira, onde, quando ele volta para o sul da França, ele acha esse canto nas proximidades de Aix, ideal para poder fazer o registro da natureza. Aqui era a casa onde era a base dele, onde ele passava
onde fazia as refeições, onde descansava, e depois, em geral, ele voltava para Aix, né? E aqui nós estamos com as gurias, a Paty, a Isis, a Beth, a Lena e a Leci, na casa de Cézanne, na carreira de Bibi Mousse. E olhem só, agora, 100 anos depois, 100 e tantos anos depois, a gente vai para a carreira e consegue ver, né, o espaço natural, né, e o que ele representou na época. Então, é bárbaro isso, né? Ver a fonte de inspiração. A vegetação mudou um pouco, né? Mas os pontos, inclusive, eles têm marcas no chão, né? Onde a gente, além de ser um passeio muito bonito no meio da natureza, né? Então, aqui a Sainte-Victoire ao fundo. Então, Aix-en-Provence a gente utilizou como base, a gente ficou 3 noites em Aix-en-Provence para visitar o Luberon, Aix em si, e eu recomendo ficar. Inclusive, ficamos no hotel Roi René, da rede Sofitel, que é extremamente bem localizado. Então, aqui a casa ateliê do Cézanne, com as suas obras. E saindo de Aix-en-Provence em direção a Marseille, a Avignon, desculpa, se passa por L'Isle-sur-la-Sorgue, que tem, além do seu mercado, a sua feira muito importante, ela é famosa pelos seus antiquários e canais. E junto dela nós temos a Fontaine de Vaucluse, né, o local onde surge o rio Sorge. Então, aqui nós temos Gordes, L'Isle-sur-le-Gorge, L'Isle-sur-la-Sorge e Avignon. Então, bem-vindos a Avignon, a cidade dos Papas. Então, uma cidade que durante 400 anos fez parte do Vaticano, né? Nós estamos aqui às margens do Ródano. Então, quando se faz o passeio pelo Ródano, se sai de Arles, se passa por Avignon e se chega até Lyon. Foi o centro da Igreja Católica no século XIV, quando o papado deixou o Vaticano, e 7 papas viveram entre 1309 e 1377 no Palais des Papes de Avignon. Então, nós temos aqui o papado de Avignon, né, que durante grande parte do século XIV, que ficava entre o Principado d'Orange, né, e o Condado de Provence, que na época ainda era um condado independente, né, só em 1481 passa a ser incorporado no Reino da França, e o papado só, esse condado de Venaissin, só com a Revolução Francesa que acaba sendo incorporado à França. Então, estamos aqui hoje em Avignon, a cidade dos Papas, e quem vem aqui pedalando a 1000 pela cidade é o grande Beto Conte. Da voz de Patrícia. Então, nós temos aqui o rio Ródano, que ele vem lá das montanhas da Suíça, né, e ele fica navegável aqui de Lyon até Avignon. E vai ser o rio Ródano, o eixo de transporte e comunicação, que vai favorecer o desenvolvimento das cidades que se beneficiaram da sua posição geográfica, inclusive Avignon. Então, todo esse conjunto arquitetônico, urbanístico, com suas muralhas, suas torres, o palácio, né, eles compõem o conjunto medieval de Avignon, patrimônio mundial pela Unesco. A cidade ela tem quase 5 quilômetros de muralhas, né, construídas na metade do século XIV. Ó, aqui com as lavandas. Nós estamos com o Château des Papes ao fundo, Palais des Papes, a Pont d'Avignon e as muralhas dessa cidade medieval que durante o século XIV recebeu o papado durante quase 70 anos. E 7 papas franceses daqui governavam toda a cristandade. Beto Conte,
Grand Tour Ródano para você. E Avignon começou o século XXI, né, como a cidade europeia da cultura, né? Ele já tinha este rótulo de cidade da arte e da cultura desde o século XIV, né, quando o Papa Clemente V e sua corte se estabeleceram aqui nas cercanias de Avignon. E muitos recursos foram utilizados, né, na construção do Palais des Papes, e devido à tolerância do Papa, a cidade, na época, né, a cidade se tornou refúgio de judeus e políticos exilados. Então, era um pequeno estado independente, né, e que vai favorecer e vai se desenvolver economicamente, né? Aqui a gente tem o Homero, a Márcia, a Isis, a Lúcia, a Sônia e a Ceci na Pont Saint-Bénézet, que é Le Pont d'Avignon. Essa ponte ela foi construída entre 1177 e 1185 para ligar a cidade, de um lado, com Villeneuve, do outro. Em função das correntezas do Ródano, várias vezes as pontes anteriores eram destruídas, né, na época das altas, das cheias, né, fazendo com que tivesse que ser reconstruída várias vezes. A tradição diz que a construção da ponte começou quando São Benezet teve a visão que o Ródano deveria ser cruzado a qualquer custo, e daí, se Deus manda, se constrói. O Palais des Papes, que a gente está vendo aqui, né, então, a partir da ponte, né, do início até o final, ele foi construído no século XIV, né, em estilo gótico, como fortaleza para o papado e sua corte. E hoje é um museu que pode ser visitado, com coleção de pinturas religiosas do século XIII e ao XVI. Aqui o Palais des Papes. E tem o Festival de Teatro de Avignon, que acontece na primavera. A Marta Lemezec, que está aqui nos assistindo, ela esteve lá nessa época. E que é bárbaro. Inclusive, a gente pode assistir apresentações no próprio Palais des Papes. Olha que lindo, né? Então, se visita, né? Dá para, a partir do claustro, se visita todo as capelas, a Sala de Jesus, a corte interna, né? Então, a gente tem exatamente a oportunidade de ver toda uma grande construção religiosa medieval. Pont d'Avignon, Le Palais des Papes, o Rio Ródano e a nossa casinha lá, o Amacella, com o qual vamos navegar durante 7 dias de Ali até. Então, essa foi a nossa viagem de 2019, né, onde a gente seguiu de barco até Lyon, depois para Paris. Pegamos um dia lindíssimo aqui em Avignon, pudemos fazer passeio de bicicleta, nossa casinha. E agora eu queria mostrar para vocês Arles, que vai ser daqui o conde de Arles, que vai expulsar os mouros e vai fundar no século X, estruturar, né, o condado da Provence, que vai ser independente durante 500 anos. Na época romana, que nós temos o anfiteatro e o teatro antigo, que eu já mostrei para vocês, e todo esse centro extremamente charmoso de se visitar. Aqui tem o Espaço Van Gogh, que foi o hospital onde ele teve internado quando ele cortou a orelha, né, naquela briga com o Gauguin, né? E o claustro de a igreja de Santa Confine, com seu claustro, que é muito bonito. Então, toda essa parte aqui se visita, né? Então, Arles é outra cidade que merece ficar 2, 3 dias na Provence. Aqui as ruas de Arles, levando até o anfiteatro, o nosso grupo no final de tarde, junto ao
Anfiteatro de Arles, onde acontecem as corridas, né? E aqui a Praça da República, onde nós temos a Catedral e a mairie, a prefeitura. É um conjunto urbanístico super bonito, toda a unidade através da pedra, que dá essa unidade cromática e estética. Madame Roche, Madame Sueli, numa viagem anterior que nós fizemos aqui em Arles. Vários restaurantes charmosos. Aqui o Café Van Gogh. Então, o Arles, ele nos permite esse mergulho na vida de Van Gogh, né? Caminhando pelas ruas e cafés que inspiraram o pintor holandês e sua estada em Arles, buscando as luzes, cores e cenários da Provence. Os girassóis dele, né? Então, depois de Arles, Van Gogh vai para o norte, para o Auvers-sur-Oise, e onde, no ano seguinte, ele acaba se suicidando, né? Então, a Provence vai ser sua última estada antes de Auvers-sur-Oise. Aqui o café. Então, é uma cidade extremamente agradável de circular. À noite ela vira nossa. Né? E em Saint-Rémy-de-Provence, um pouco no norte de Arles, nós temos o Mosteiro de Saint-Paul-de-Mausolée, onde Van Gogh ficou internado por 11 meses. Né? Então, ele tinha um nível bastante grande de bipolaridade, né? E com seus períodos maníacos e depressivos, que agora não se usa mais, né? Mas essas expressões, né? Mas na época, sim, ele foi considerado maníaco-depressivo, e daí ele teve o privilégio de ter um diretor do hospital que entendeu que ele precisava colocar essa energia dele na pintura e fornecia as telas, e com isso ele pintou muito enquanto ele teve no asilo de Saint-Paul-de-Mausolée. Entre as suas grandes obras está The Ries, The Starry Night, né? E hoje é extremamente agradável, né? Funciona como um museu. Aqui o claustro, o quarto dele, algumas das obras que ele pintou enquanto esteve aqui, em Saint-Rémy-de-Provence, também com as suas lavandas. Então, a Provence, com a sua luz, com as suas cores, né? Então, ela vai atrair, ao longo do século XIX, século XX, né? Grandes artistas, né? Além de Van Gogh, Gauguin, Renoir, Picasso, Matisse, todos vão se estabelecer em algum momento por aqui. Le Bon-Provence, tem uma cidade medieval, era a sede feudal da família Grimaldi, que está agora em Mônaco, né? Aqui que era a sede original deles. Né? E nós temos essa cidade, olha o Beto, guri, uma década atrás, né? Então, é uma cidadezinha super interessante de ser visitada, né? Toda em pedra, Le Bon-Provence, mas se vai principalmente visitar essa cidade em função das Carrières de Lumière, que a Veronique falou, que esse ano está dedicada a Cézanne, e quando nós visitamos em 2019, estava dedicada a Van Gogh. Então, para quem não conhece, não teve o privilégio de ter uma experiência na Carrière de Lumière, eu compartilho com vocês algumas imagens. Uma espetacular apresentação de arte, som e história projetada nas paredes, piso e teto da pedreira.
muito louco, tu tá ali, tu entra, tá tudo escuro, daí começa essas projeções, então tu tem a música e essa projeção em múltiplos painéis, que não são painéis, é a própria rocha, né? Em múltiplos lugares, né? Profundidades, assim, é envolvente, que é a proposta, né? Que eu queria dizer em diferentes planos, né? Então tem os planos próximos, planos distantes, horizontais, transversais, e o que a intenção e a sensação é de tu estar dentro do quadro, estás dentro de quadros, né? Pela dimensão, né? Então é bárbaro. Aqui as famosas Realmente, né, Beto? Acho que foi a coisa mais linda que eu vi, assim. É espetacular. bárbaro, né? E agora o grande finale, gente. Então, é a Carrière des Images, e tem em Paris o Atelier des Images. Então, quem não tiver oportunidade, quando a gente puder voltar a viajar, que a gente for à França, né, nós aqui na Trip and Travel organizamos toda a viagem para você, né, seja nos roteiros da Provence, seja de Paris. Então, mas só para se lembrarem, né, de colocar ali na lista para ver o Atelier des Images em Paris, né, ou o Carrière des Images na Provence, que é a mesma empresa, mesmo esquema, só que em Paris é um pavilhão. E eu queria mostrar também para vocês agora o Parque Natural Regional da Camargue. Aqui nós temos o rio Ródano, que ele desemboca, né, então é o delta do Ródano, que forma o Parque Nacional da Camargue, que faz a divisa entre a Provence e a região do lado. Ele se estende entre os dois braços principais do Ródano e é uma área de 750 quilômetros quadrados, né, onde Aigues-Mortes aqui faz a fronteira oeste. Então, é um terreno arenoso, salpicado de lagoas, é um terreno fértil, graças à construção de diques, possibilitando a viticultura. Nós tomamos os levant de sable na primeira vez, cultivo de frutas e de arroz, a pecuária abundante com criação de cavalos e os famosos touros da Camargue. Olha que lindos cavalos da Camargue, maravilhosos. A Camargue é uma zona úmida de importância internacional, com a maior população de flamingos da Europa, são 20 mil flamingos. Essas aves emigram no inverno para o sul
e muitas passam a estação mais fria no Marrocos, como a gente viu algum desses flamingos lá em Rabat. Uma área de preservação natural, 400 espécies de diferentes pássaros, entre eles os flamingos rosas. Egmore é um povoado que me encanta, né? Ele é uma viagem à Idade Média, né? Nessa cidade fortificada de Egmore, antigo porto mediterrâneo, né? Com suas muralhas e torres construídas no século XII, de onde São Luís partiu para a 7ª e 8ª cruzada, né? Daí esse rio aqui, ele assoreou, né, não tinha mais profundidade, ele deixa de ter uma importância como porto, e com isso nós temos o melhor exemplo de arquitetura medieval, militar, marítima preservados. Aqui as muralhas, aqui eu e a Sônia, que participamos no Grand Tour de France 1, em 1994, e do Grand Tour Ródano, em 2019, a representante do primeiro Grand Tour nos dois momentos. Eu sei que a Janete Saquet está aqui nos assistindo, que também participou do Grand Tour de France 1 com a gente. Não sei se a Eni está aqui, também a Eni é uma das que participou de muitos Grand Tours. Então, a cidade de Egmore, que eu adoro, ou seja, todas as cidades que a gente mostrou aqui, eu amo, né? Ou seja, é um destino para a gente continuar voltando e sempre tem coisa a descobrir. E agora a gente vai seguir pela costa, vamos para Saint-Tropez, pequeno antigo porto de pescadores, hoje do jet set internacional, né? Com seu casario, a sua marina, e entre os pintores que ali se estabeleceram foi Signac, né, que em 1892 ele descobre, e nos 10 anos seguintes ele faz a ponte trem Paris-Saint-Tropez, e ali vai registrar, e é um dos grandes mestres do estilo chamado pontilhismo. Eu queria agora convidar o nosso colega Fernando Mota, que está aí. Fernando, libera o teu microfone. Liberou, Fernando? Estava liberando o lugar errado. Ok. Tá? E libera... Vamos liberar o rosto também. Isso aí. Então tá. Então este é o Fernando Mota, que ele vai nos contar aí a história, mas voltou muitas vezes para Provence, e vai nos mostrar aqui, então, a sua Provence. Vou compartilhar aqui a tela. E a tua base é sempre Sainte-Maxime, né? Conta ali para a gente. Eu tenho uma prima, alguns anos mais velha que eu, que casou-se com um francês que ela conheceu aqui no Brasil. Ela era professora da Alliance, em Niterói, e a família dele é de Saint-Maxime, ele se radicou lá em Saint-Maxime. Saint-Maxime não é uma cidade turística para os franceses, a gente normalmente não conhece, mas ela fica... nós vimos na apresentação do Beto, porque ela fica na outra ponta do Golfo de Saint-Tropez. Tá? Então, quem está em Saint-Tropez, então aqui a senhora sorridente de óculos é minha prima. Lá na ponta da mesa é o marido dela, o francês, que gosta muito de esportes. Ele faz caça submarina, faz parapente, paraquedas e tal. A mocinha de preto é minha sobrinha e o marido dela. Isso aí é uma janta num sábado na casa dela, onde a sobremesa, que o Beto vai mostrar em seguida, tá? É a tarte tropézienne. Tá? É uma empresa que tem uma meia dúzia de lojas em toda essa região, tá? Por suposto em Saint-Tropez, mas em todas as outras cidadezinhas. E é um pão doce, alto, com uma enorme camada de creme.
um creme com bastante manteiga. E isso se come gelado, bem gelado. Ela é vendida até congelada. Tá? Isso come bem gelado. Agora é bem pesado. Eu tive problema de fígado comendo esse negócio. É gostoso, mas é pesado. Eu tive a sorte de estar na cidade quando teve a festa votiva da padroeira. Foi 11, 14 e 15 de maio, isso aí era ano 2011. O interessante nessa festa votiva é que todos os participantes estão com roupas, algumas medievais, outras já do período pós-medieval, mas não é roupa de agora, e tem as várias confrarias, os vários grupos. Esse aí são os arcabuzeiros, que ao longo da procissão, que é de alguns quilômetros, eles de vez em quando fazem tiros de festim, naturalmente para o chão, para não ferir ninguém. Então, a primeira foto é o pessoal na praia, a segunda foto já é no átrio. No átrio não, mas na praça, na frente da igreja. Estava, inclusive, o arcebispo, eu não sei se é de Marcelo ou de Nícia, eu não sei a divisão eclesiástica ali, mas o arcebispo estava nessa festa. E as famílias levam, inclusive, bebês e as crianças perfeitamente caracterizadas, como a gente vai ver agora no próximo slide. Tá? Até os bebês, carrinhos de bebê, de vime e tal, as mães com touca, as crianças com touca. Entende? É uma coisa que envolve muita comunidade. Eu acredito que participavam da procissão algo como 4, 5 mil pessoas, para uma cidade que tem uns 15 a 20 mil habitantes permanentes, né? É que nem o nosso litoral, 15 a 20 mil habitantes permanentes durante o ano. No veraneio vai a 100 mil habitantes, né? 80 a 100 mil. Né? Aí está o padre, o microfone e tal. Os marinheiros, é uma banda de música. Né? Bom, eu como muitos dos que participam desses eventos culturais do Beto, gosto de vinho, sou aficionado a vinho, participo de degustações e confrarias, então, obviamente, eu visitei vinícolas, tirei fotos de vinhedos e tive na sede, que vai ser o próximo slide, da Maison de Vin de Côte de Provence. Ela é uma loja que é mantida por um negócio equivalente ao Embravinho brasileiro. É uma associação das vinícolas com apoio do governo do estado, com apoio do governo nacional. Isso fica quase ao lado da Autoestrada 8, que quem foi na Provence deve ter andado, que liga as principais, a freeway deles, né? Mas você tem que sair dela para chegar nisso, e aí tem um local de degustação, cada semana é uma vinícola, e esse é gratuito, e depois tem um restaurante em cima que serve refeições harmonizadas. Fica mais ou menos na altura de Levandu, Grimaud, na N7, ali baixando ali de Droguignon, assim, mais ou menos nessa mesma posição. Por aqui. Bom, eu estou passando de volta para o Beto, então. Obrigado, Fernando. Então, só completando, eu aproveitei a deixa do Fernando ali dos vinhos, né, para falar sobre as grandes variedades de vinhos que tem na Provence, né? Então, a gente conhece muito bem os vinhos da Borgonha, da região de Bordeaux, de Champagne, mas a Provence também é muito famosa pelos seus vinhos, e olhe quantos terroirs diferentes, né? Então, a Côte de Provence, que era onde o Fernando estava e mostrou, né? Mas temos tantos outros, inclusive depois aqui no norte de Avignon nós temos os famosos Châteauneuf-du-Pape.
né? Então, a zona do Côte-d'Ivoire, né? O Châteauneuf de Pape é um deles, aí pega todo o Côte-d'Ivoire. Já fica aqui na outra zona, né? Então, só para ressaltar para vocês que a Provença, além de todos esses lugares maravilhosos que a gente viu, né, a gente pode sempre estar muito bem acompanhado pelos vinhos locais, né? Daí aqui também uma foto do Fernando mostrando a Côte d'Azur, que a gente segue agora. Tu volta com a palavra aí, Fernando, falando sobre o Mustér Saint-Marie. Quando o Beto fez a divulgação, ele informou que ia apresentar La Gorge du Verdun. Verdun eles chamam de rio, para nós seria um riacho, um arroio, não seria tão forte quanto o rio, mas é que ele escava toda aquela região calcária do entorno. E numa das pontas, que aí depende de onde você começa o passeio da Gorge, numa das pontas, fica essa pequena cidade de Mustér de Saint-Marie. É uma vilazinha encostada atrás de mim, que bati essa foto, fica um penhasco muito grande que tem uma proteção natural. Tá? Tu está olhando, Antônio, de novo a live? Quer fechar? Alô? Pode continuar, Fernando. E aí, quando na apresentação antes, foi colocado que este local tem um mapa que mostra que é uma das principais zonas de produção de lavanda. Na volta de Mustér Saint-Marie, tá? Se desenvolve mais embaixo uma represa para uso hidrelétrico, onde é represado o rio Verdun. E tem uma série de restaurantes com pousadas que são classificadas, estreladas no Guide Michelin. Então, também tem questão, não dentro da vila, mas nos aforas da vila, meio quilômetro, 1 quilômetro, propriedades rurais, que já tem a produção local de legumes e tal, e os restaurantes chiques. Obrigado, Fernando. Então, aqui de Mustér Saint-Marie, a gente avança pela Gorge du Verdun. Olha só que bárbaro esse corte, né? Então, a Gorge du Verdun é um cânion de 25 quilômetros, onde lá embaixo nós temos o rio Verdun, que ele pode estar tão estreitinho quanto a 8 metros, como até 80 metros de largura. E os paredões verticais variam de 250 até 700 metros de altura, né? E a abertura lá em cima vai estar de 200 até 1.500 metros, ou seja, é um cânion, é o maior cânion da Europa, e com múltiplas, além das experiências gastronômicas, dos restaurantes Michelin que o Fernando mencionou, né, de muitas oportunidades de esportes junto à natureza. E, então, saindo de Mustér Saint-Marie, a gente atravessa o Verdun, passa pela Grasse, a capital dos perfumes, e chega até Saint-Paul-de-Vence, que é uma delícia. Então, maravilhoso, Beto. É linda, né? Então, maravilhoso. Saint-Paul-de-Vence, a Janete que está falando aí, fez parte do nosso primeiro Grand Tour de France One, né? E ao longo dos anos, sempre que a gente vai para a Provença, a gente inclui, né? Então, tem todos os elementos medievais com as suas ruelas, né? Então, como uma cidade atraiu muitos artistas, né? Yves Montand conheceu a Simone Signoret aqui em Saint-Paul-de-Vence, e eles casaram, né, fizeram a festa de casamento em 1949 no Colombe d'Or, que é um restaurante estrelado Michelin na entrada da cidade. O pintor russo Marc Chagall, ele muda-se para a França, onde ele se naturaliza, e ele viveu até sua morte. Os últimos anos dele, ele viveu aqui em Saint-Paul-de-Vence, e aqui ele está enterrado. Então, no cemitério, a gente visita, né, tem a tumba de Marc Chagall, que morreu em 1985. E, terminando com a Côte d'Azur, aqui com Cannes, famosa pelo seu festival de cinema,
né? E seguindo de Cannes, a gente passa por Cap d'Antibes, aqui tem Grasse, né? A capital dos perfumes da França, Cannes, Cap d'Antibes, Nice, e aqui em cima que está Saint-Paul-de-Vence. Então, em Cap d'Antibes, eu gosto muito, principalmente porque Picasso morou aqui, né? Então, esse Castelo Grimaldi abriga o Museu Picasso, construído sobre o que havia sido a antiga Acrópole grega de Antípolis, depois um castro romano e daí um bispado medieval, e foi propriedade até 1608 da família Grimaldi, que dá o nome ao castelo. Tudo isso para falar que em 1946 Picasso instalou seu estúdio no castelo e desde 1966 transformou-se em um museu com suas pinturas, esquetes e cerâmicas produzidas na região. Então, a Provence é a terra de Cézanne, onde Gauguin, Van Gogh tiveram suas estadas, Picasso teve casas em vários locais na Provence, Renoir tem em Cagnes-sur-Mer, ele tem a sua casa, né? Ou seja, é a cidade, é a região dos artistas, né? Então, aqui nós temos Nice, tem 3 corniches para chegar até Mônaco, né? Ou até a fronteira. Tem a Grande Corniche, vermelha, a Corniche Moyenne, passando por Ézé, que eu vou mostrar para vocês, né? E a Corniche Inférieure, que passa por Cap Ferrat. E aqui, olha o que é Ézé, né? Então, na Corniche Superior, entre Nice e Mônaco. Então, esse lugar fantástico. Vocês sabem quem costumava, a gente falou tanto em artistas da pintura, né? Falar um pouco sobre literatura. A gente falou de Pagnol, que é o grande retratista, né, da Provence, com seus romances, né? E Nietzsche, ele no final do século XIX, ele passou umas temporadas aqui em Ézé e foi aqui que ele começou a escrever Assim falou Zaratustra. Então, aqui em Ézé. É lindo, né? Eu adoro Ézé. E terminando com Nice, que só em 1860 é incorporado ao Reino da França, ao Reino da França, não, à França, né, já como uma república, a cidade de Garibaldi. E aqui em Nice nós temos o Museu Nacional Marc Chagall, né, Marc Chagall, né, de origem judaica belorrussa, né, um dos pioneiros modernistas associado a vários estilos artísticos importantes, criou obras em pintura, desenhos, ilustrações de vidro, de livros, vitrais, cenários, cerâmicas, tapeçarias e gravuras, e algumas desses estilos artísticos a gente vê, confere aqui no museu, né? Inclusive os grandes vitrais. Então, Nice, além de ser a cidade do sol para veranear, é a cidade das artes, com 2 museus fantásticos. O Museu do Marc Chagall e o Museu Matisse, né, que é dedicado à obra do pintor francês e que une uma das maiores coleções do mundo de suas obras, traçando seu início artístico e sua evolução até suas últimas obras. Então, é uma viagem à vida e obra de Matisse aqui no Museu Matisse, em Nice. E com isso, 2 minutos passando das 9 horas, a gente termina de apresentar a Provence, uma região que já deixa saudade, sempre, né? E convidando vocês para o próximo episódio, que vai ser daqui 2 semanas, que é a Normandia, a Bretanha e o Vale do Loire. Foi o nosso último Grand Tour de France, né? Acompanhado pela Madame Roche, em 2014, né? E vai ser muito legal de a gente mostrar para vocês, né? E temos toda uma
nossa programação até o final do ano. Então, para quem eventualmente vocês são todos grandes conhecidos, né? Mas quem está entrando pela primeira vez para receber os convites e depois as gravações, me mandam aqui uma mensagem para o meu WhatsApp, que daí eu já te coloco nos grupos. E sempre vocês podem assistir no YouTube em episódios que eventualmente vocês perderam. Com isso, interrompo o compartilhamento e volto aqui a falar com vocês, né? Agradecer sempre a presença, agradecer a Patrícia, que nos acompanhou, né? Ao Fernando Mota, a Veronique, a Aline, né? E todos vocês aqui por terem desfrutado comigo, né? desta viagem. Perguntas, comentários, elogios, todos sempre bem-vindos. Beto, estou falando de Florianópolis, estou aqui, ó, não me aguento. Quando é que vai sair essa viagem para Lavandas? Não aguento esperar, vamos embora. Vou botar aquela máscara Face Shield, sei eu, e vamos embora. Não deixa a gente entrar, né? Na Itália, Portugal, não estão deixando a gente entrar. As nossas programações estão todas para 2022, né? Porque esse 2021 ainda é limbo, né? Infelizmente. A gente vai melhorar, a gente sabe, tá? O mundo todo está se vacinando, né? Mas a gente tem que aguardar mais um pouco, mas pode deixar que eu divulgo por aqui assim que a gente puder fazer essa nossa viagem, Dulce. Estou louca para pegar o avião. Já estou com síndrome de abstinência. Nós todos, né? Eu digo que geral. Eu tenho síndrome de abstinência de carimbar passaporte. Começa a tremer quando fica muito tempo sem carimbar. Não, e quando a gente faz a apresentação que nem a gente fez hoje, que a gente muito lindo. Volta a revisitar tantos lugares lindos, né? E tudo que é o que compõe uma viagem, que é a gastronomia, o cenário, a história, né? Então, tudo, Beto, tudo. Legal, né? Em São Paulo de Vence, Beto, no primeiro Grand Tour, eu ganhei uma abraçada de lavanda de uma moradora. Olha que legal, Janete. Tu te lembra disso? Não uma me abraçada de lavanda. Que legal. Adorei. Muito Mas bom. aí nem conseguiu trazer tudo para o Brasil, né? Não coube na mala, de certo. Não coube na mala. E eu fiquei pintando aqui, ó. Fiz um desenhozinho de lavandas. Que legal! Parabéns, Dulce. Eu faço umas aquarelas também, mas não me animei a fazer aquarela. Só fiz os desenhos, assim, fiquei tão animada. Isso aqui seria aquele campo lá com o castelo lá atrás. Legal. Depois vocês vão ter a apresentação, né? Que a gente manda para vocês, e daí sempre dá para dar o pause ali e utilizar algumas dessas imagens. Cada foto ali que dá para aquarelar, que a gente fica louca para parar tudo, Então, tá. Então, queria agradecer a presença de todos, casal Grace, que estou vendo agora, né? O casal Capum, nós, Saft e tantos outros, né? E convidar vocês, então, para daqui 2 segundas-feiras, né? Para a gente seguir por mais uma região fantástica da França, que é lá no noroeste, que é a Normandia, Bretanha e Vale do Loire. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Muito bom.